Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou mostrar a planilha didática, planilha eletrônica didática sobre medida de dispersão, eu chamei de medida de dispersão 1.0, Então a ideia dessa planilha aqui é que o professor, ou aluno, no caso o professor que vai fazer um gabarito para um trabalho, para uma prova, ou para até mesmo exercício de sala de aula, ou para fazer trabalhos em grupo, conforme eu coloquei aqui no meu caso, que eu uso muito para fazer os trabalhos, as atividades, eu faço no laboratório de matemática lá e então utilizo os netbooks para simular então alguns valores com essa planilha, Então, o que o aluno vai fazer aqui, o aluno ou um grupo de alunos, ele tem dois exercícios aqui para fazer sobre as medidas de dispersão. O primeiro deles aqui, então, o primeiro exercício é sobre dados não grupados, e o segundo exercício aqui é sobre dados grupados, Então, é interessante que quem esteja assistindo esse vídeo e fique com dúvidas, sobre o que são os dados não grupados, grupados, as medidas de dispersão, Eu tenho então uma videoaula sobre esse assunto, Posso deixar o link na descrição. Para poder utilizar a planilha é bom que já tenha esse pré-conhecimento ainda, ou que tenha visto em algum lugar, algum curso, ou que tenha assistido os meus vídeos, Então aqui, primeiro exercício, vou clicar aqui, E então eu tenho aqui a situação, tenho dois conjuntos, conjunto A e B, E aqui então está dizendo, preencha os valores nas células em amarelo e preencha os valores nas células em verde, que seriam relativos ao conjunto B e aqui relativos ao conjunto A, Então eu vou inventar aqui alguns valores. Eu vou colocar aqui valores bem parecidos aqui nesse primeiro, Depois vou entender por quê, Vou colocar valores muito distantes para ver o que vai acontecer, Então tenho 8 valores aqui. E aí aqui embaixo em verde vejo que no momento que eu digitei aqui ele já calculou as medidas de dispersão para o conjunto A. Então agora eu vou fazer para o B. Como o B aqui eu vou colocar valores bem diferentes aqui, já ali no primeiro no conjunto eu coloquei valores próximos 2 e 3 só, e aqui já não, aqui eu já estou colocando uns valores bem maiores, para a gente ver o que vai acontecer aqui, Então, o que acontece? Cada grupo de alunos, ou o aluno ou o professor que estiver simulando, ele vai estipular os seus próprios valores, aqui, Então, vejo que eu já tenho calculado aqui, os resultados, aqui a média, a amplitude total, a variância, o desvio padrão, e o coeficiente de variação. E aqui embaixo a mesma coisa, no conjunto B, e aqui já está me dizendo que o conjunto A é uma amostra mais homogênea, porque o meu coeficiente de variação aqui, tem uma tabelinha para definir isso, ele deu entre 15% e 30%, seria a média de dispersão, então dá para considerar uma amostra bem homogênea, E o conjunto B aqui já deu a 99,03%, acima de 30% já é considerada alta dispersão, então ela já é uma amostra mais heterogênea, Então aqui eu coloquei um enunciado, se for no caso de um trabalho, os alunos vão abrir aqui e já vão ler o que tem que fazer, Preencher nas células em amarelo e em verde, E dizer se é homogênea ou heterogênea e fazer os cálculos manualmente conferindo com os resultados na tabela do conjunto A e do conjunto B, Então o aluno inventa seus próprios valores, cada grupo vai ter o seu, ou cada aluno no computador vai ter o seu, e ele vai simular isso aí, vai calcular manualmente e vai entregar para o professor depois. Quando ele entregar, ele já vai saber que está certo, Os valores têm que fechar com a planilha, Bom, então vamos voltar para a página, isso aqui seria dados não grupados, Então que não estão numa distribuição de frequência. E aqui então voltei para a tela inicial e vou fazer agora o exercício 2. Aqui então eu tenho dados grupados, onde eu tenho intervalos de classe, aqui os preços dos produtos, eu tenho, vou ter as frequências, quanto que eu vou ter de valor em cada classe, Então também aquilo que eu falei anteriormente, é interessante que o aluno já tenha assistido outras aulas, sobre de estatística, sobre essa parte aí. Então aqui vamos começar inventando,
valores para amplitude total, que é essa diferença que eu vou ter entre o limite inicial e o limite final aqui, né, o limite inferior e o limite superior para cada classe. Então vamos colocar aqui, por exemplo, R$5, né? E o primeiro valor aqui podemos colocar R$10. Enter aqui, ó. Note que ainda está zerado aqui as respostas. Por quê? Porque eu tenho que ter as frequências, né? Quantos produtos eu tenho nessa primeira classe? Então vamos começar aqui com poucos no início, né? O aluno vai digitando aqui, né? Ele mesmo vai criando seus próprios valores, né? Então vou fazer aumentando mais para o centro ali e diminuindo para as extremidades, né? Então 3 aqui, 66 é o total aqui. Então, na verdade, nessa minha distribuição de frequência aqui eu tenho 66 produtos, sendo que o menor valor que eu tinha aqui era de R$10 e o maior valor aqui R$60, né? Aqui, ó, na sexta classe aqui nós temos 10 produtos que custam entre R$35, inclusive menos do que R$40. E olha o que aconteceu no momento que eu digitei ali, né? E eu obtive o valor da média de preço dos produtos, da variância, né, o desvio padrão e o coeficiente de variação, né? O coeficiente de variação é que vai me determinar se tem baixa dispersão, média dispersão ou alta dispersão, né? A alta dispersão é uma amostra bem heterogênea, né? Foi o caso que aconteceu aqui, porque eu tenho, assim como eu tenho um produto que custa R$10, eu tenho um produto ali que custa R$60, né? Então deu alta dispersão, né?